Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é boa para falar, boa para nos ensinar. Cada vez que ouvimos a palavra do Senhor, se nós tivermos com o nosso ouvido, com a nossa atenção voltada, se nós tivermos tirado o tempo para vir à casa do Senhor, para estarmos só ouvindo a palavra de Deus, vamos aprender alguma coisa que vai nos prevenir quanto à nossa preparação. Nós vamos caminhar vezes mais perto do Senhor, para que a nossa comunhão, a nossa vida esteja segura, com confiança nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus por esta palavra que o irmão Renato leu na carta de João, e é uma palavra muito conhecida, e tão conhecida que talvez o povo falta muito com o cumprimento deste texto que fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, mas aquele que teme a Deus, aquele que tem um propósito e sabe por que decidiu em servir a Deus, porque decidiu em caminhar com Deus, ele não vai descuidar de, como nos recomenda textos da Bíblia como esse, porque quando ele fala de uma forma que parece que está nos apertando, mas ele está falando de uma forma que também está nos amando, porque se for deixar nós viver à vontade, ou mesmo não ensinar, ou nós ouvindo não quiser aprender, vai ser prejuízo, vai ser perca nossa, e não adianta nada. Vamos passar um momento de prova, um momento de dificuldade, sofrimento, oração, lágrima, busca, e depois de tudo isso, por não obedecer a palavra, aí vai perde muita coisa, irmão. Por isso que ela é nova, ela nos ensina, ela nos desperta e adverte. Portanto, cada um responsável por si, mediante a palavra de Deus, que ela não deixa ninguém por culpado, não deixa ninguém por inocente, porque o inocente, ele não tem ele não tem o inocente por culpado. Então nós lemos aqui o texto da palavra, que nós falamos que é exemplo para nós, a vida de Ruth, a vida de Noemi. E a gente, quando de vez em quando passa um tempo, uma temporada, como nós falamos, sem nós falar uma passagem dessa com a igreja, a gente lembra que às vezes já teve vezes que nós falamos, mas depois a gente olha alguma coisa e lembra. Tem muitos irmãos que não conhecem, muitos irmãos que precisam aprender algum comportamento que outros já sabem, já aprenderam, outros aprenderam, mas está precisando despertar aquilo que aprendeu. Como disse Paulo, desperta o dom que há em ti. E aqui nós vamos meditar, irmão, nessa palavra, que a história conta que um homem saiu de Belém de Judá, porque ali houve uma grande fome. Houve uma grande fome em Belém de Judá, e esse homem segue para as terras de Moabe com sua mulher, com seus 2 filhos, e foi para a terra de Moabe peregrinar em busca de uma condição de vida, porque sempre que alguém aperta por uma necessidade de recurso, às vezes procura outro lugar onde tem recurso. E assim aconteceu com este homem chamado Elimeleque e sua esposa Noemi. Elimeleque desceu para Moabe, porque houve grande fome na sua terra, e ele com a sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, os 2 filhos seguiram com ele.
Chegaram nas terras de Moabe. Elimeleque morreu. Ficou Noemi com seus 2 filhos. Esses 2 filhos chegaram o tempo de jovem, chegou o tempo que eles decidiram a se casar. Casaram com Orfa e Ruth, que eram moabitas, eram da terra de Moabe. Casaram. Mas como Elimeleque, seu pai, morreu, passados os tempos também, eles morreram também. Ficou agora Noemi, Orfa e Ruth, as 3 mulheres viúvas, 3 mulheres sem marido. Noemi estava numa terra estrangeira. As outras 2 eram da terra de Moabe, elas eram moabitas, e já estavam num convívio que elas já estavam vivendo e aprenderam, já conheceram umas às outras e viviam ali, consideravam, respeitavam. Tinha sua sogra, Noemi tinha suas 2 noras, e elas viviam muito bem. Chegou o ponto que Noemi decidiu, elas voltaram um pouco, como quem ia para Judá, para Belém de Judá. A certa distância ela parou com as suas noras, chamou-as e propôs: olha, minhas filhas, olha, nós estamos todas nós sem marido, vocês são novas, volta para a sua terra, volta para o seu povo e fica com a sua família, volta para a sua família, porque um dia vocês podem contrair outro casamento, vocês podem arrumar marido, casar. E Noemi já era velha, elas não estavam assim com tanto propósito de casamento. Ela aconselhou as outras, que era jovem, a voltar para a sua terra e podia encontrar um casamento e casar, ter marido, porque não era lícito, não era bom, isso não era uma vida própria para as mulheres novas viver sem marido. Então elas começaram, abraçaram, beijaram, despediram e começaram como quem ia separar-se, caminharam mais um pouco. E essas 2 noras não quiseram abandonar e caminharam juntas. Mais distante, ela tornou a dizer a elas a mesma coisa, e elas abraçaram, despediram, e Orfa pegou o seu rumo. Orfa pegou o seu caminho, foi embora, voltou para sua parentela. Mas Ruth olha para Noemi, a sua sogra, ela olha para sua sogra, já tendo aquela vida tão amiga, tão companheiras que ela era a sogra com as suas 2 noras que viviam muito bem. E Ruth olha para sua sogra e propôs a ela, no texto que nós lemos, Ruth fala para sua sogra: olha, vou falar para a senhora uma coisa, a senhora não insiste comigo, ou a senhora não instas comigo para mim te deixar. A senhora não fala isso para mim deixar a senhora, para mim ir embora para minha terra, porque eu já aprendi a viver junto com a senhora. A senhora para mim é uma mãe, a senhora para mim é a companhia que eu preciso na minha vida. Eu não quero abandonar a senhora. Aonde a senhora for, eu vou com a senhora. O povo que a senhora pertencer, então este povo, o teu povo, será o meu povo. O Deus que a senhora vai servir, então o teu Deus será o meu Deus. Aonde a senhora tiver que passar a noite, é ali que eu também vou passar a noite contigo.
aonde a senhora tiver que morrer, eu morrerei contigo, mas eu não te abandono. Eu não te abandono. E assim, diz o texto, irmãos, que elas caminharam. E quando Ruth dirige essas palavras para Noemi, Noemi ouve as palavras de Ruth, as palavras desta mulher desceu ao coração de Noemi. Ela ouviu e com certeza essas palavras doeu no coração de Noemi. E ela não quis mais. Ela sentiu que aquilo que Ruth falava para ela era a verdade que estava no coração dela, e é o que ela sentia por viver ao lado de Noemi, sua sogra, que agora era a mesma que sua mãe. Ela não queria mais viver, separar. Irmãos, os irmãos sabem muito bem, mesmo nós tendo a nossa família, pensa aí, irmão, mesmo nós tendo a nossa família, e a nossa família ser a família completa, pode ser 2 pessoas, pode ser 4 pessoas, ou pode ser mais, quantas pessoas for. Quantos membros da família é na tua família? Você lembra quantos são? Você vive muito bem, todos estão com a família. Pode ser que alguém mora fora por necessidade, mas a amizade continua. Aquela afinidade, ela nunca foi embora, ela existe. Todo tempo que você pode, você quer passar uns tempos com outros membros que estão fora da sua família, você vai, fica quantos dias junto e volta para casa. Mas você não quer, não abandona a sua família. Por quê? E aí, irmão, agora, nós que sabemos disso, temos a nossa família, e mesmo tendo a nossa família, nós já aprendemos a viver com outra pessoa que não é nada da família, não tem sangue nenhum, não tem descendência nenhuma, mas nós aprendemos a amar, adquirimos uma amizade de verdade, aquela amizade de verdade. Se você puder, você não deixa aquela outra pessoa passar necessidade, porque se ela passar necessidade, você quer correr com o que você tiver, para não deixar aquela pessoa sofrer falta daquilo que essa pessoa está precisando. Você vai socorrer, vai dar uma mão, vai dar um socorro, vai prestar uma ajuda, porque você dói, não quer deixar essa pessoa sofrer. Então veja só que Noemi e Ruth estavam vivendo esta vida unida. E quando Noemi viu, sentiu, através da declaração de Ruth, minha sogra, não fala mais isso para mim, eu não quero abandonar a senhora. Hoje nós somos em 2, porque a outra já foi. Nós éramos 3 membros da família. Era a senhora e nós 2 noras, mas Orfa, que foi a primeira nora que a Bíblia fala. A Bíblia fala primeiro de Orfa, depois de Ruth. Orfa já foi. Agora ficou a senhora e eu. E eu não quero deixar a senhora. Eu quero viver junto com a senhora e não quero mais que a senhora fala isso para mim, porque eu quero viver junto com a senhora. Quantas pessoas, irmão, não quer abandonar outra pessoa? Tem gente que fala, quando você mudar, você tem coragem de me levar com você? Não é, irmãos? Tem gente que fala, para onde você vai mudar? Você tem coragem de levar eu com você? Porque a pessoa acha difícil viver sem a outra pessoa, porque já aprendeu a viver junto, aprendeu a trabalhar junto. Quando vai separar, é uma separação muito difícil, é muito pesado separar de você. Alguém fala isso, não quero viver longe de você. Amizade, irmão,
companheirismo, comunhão, vida de união, vida a companheiros. Então, é o que Ruth sentiu por Noemi. A senhora é minha sogra, a senhora é minha mãe. E Noemi aceitou então a declaração de Ruth. Vamos então, minha filha, vamos viver junto. Vamos viver a vida assim de companheira, uma ajuda a outra, vamos trabalhar junto. Viver no campo de Moabe. Viver no campo de Moabe. Dali uns tempos, elas estão por ali e chega uma hora que a pessoa sempre quer fazer alguma coisa, precisa ganhar algum jeito de viver. Preciso trabalhar, eu preciso olhar aqui ou ali aonde tem alguma coisa para fazer. O que eu achar, eu quero pegar um trabalho, eu quero fazer alguma coisa, um serviço, para mim também ter alguma coisa, conseguir algum recurso que ajuda a gente no dia a dia, na vida. Eu vou fazer alguma coisa. E no capítulo 2, agora nós encontramos Ruth chega em Noemi. Era aquela nora bem submissa à sua sogra. Ela vai procurar sua sogra se ela pode pegar um trabalho, se ela pode sair à busca de um trabalho, ela pode ir procurar alguma coisa que fazer, porque ela era submissa mesmo, ela era obediente mesmo. Irmão, tem gente que perde muita coisa, quebra a cabeça, ela bate por todo lado e dá errado, porque não tem essa qualidade, essa virtude de submissão. Tem quantas pessoas que são pessoas boas, mas a qualidade de pessoa submissa, a pessoa nunca teve, nunca aprendeu. A pessoa quer ser, ela quer ser dona da sua vida. O que eu quero eu faço, o que eu dou vontade de fazer ninguém me impede. O que eu quero fazer, isso eu ando atrás, eu arrumo meu jeito, isso aí eu faço. Não tem conta, não tem obediência a ninguém. Não, irmão, ninguém se dá bem assim. Ninguém se dá bem assim. Talvez tenha pessoa boa esses dias, nós na viagem conversando sobre isso. Uma pessoa boa, trabalha bem, e até trabalha bem na obra de Deus. Mas quando falou que uma pessoa tinha que ser submissa àquela pessoa, aí já não deu mais. Aí já não deu mais, porque ele tinha que prestar continência a outro. Não sabe viver uma vida de hierarquia. Quer dizer, um lá em cima manda no menor, o menor tem outro que ele manda nele, e esse aqui tem outro que ele manda. Ou seja, aqui tem um que obedece esse aqui obedece aquele, esse aqui obedece aquele, e esse aqui vai obedecendo. Os irmãos entendem isso, irmão? Não é? Já nós temos alguém que está acima de nós. Isso não é falando de Deus, não, falando aqui na terra mesmo. Nós temos uma vida de hierarquia. Você manda na sua casa, né? Vamos supor, é um exemplo. Mas quando você sai da sua casa para o trabalho, lá no trabalho tem aquele lá que você não vê nele uma qualidade, uma moral, um caráter, uma dignidade. Mas você chega lá, você foi trabalhar com aquela pessoa que tem cargo, ou naquela firma, ou mesmo na casa, ou mesmo na sua empresa. Você chega ali, vai prestar um serviço àquela pessoa. Então você tem que tomar obediência àquela pessoa, que você olha para ele assim e fala: não é digno para mim chegar e perguntar a ele alguma coisa. Mas você foi prestar um serviço para ele. Você vai chegar nele e vai perguntar que jeito que ele quer o serviço. Não é assim, irmão? Você vai perguntar para ele que jeito que ele quer o serviço. Olha, eu quero o serviço assim.
quero que faça assim. Você vai fazer para ele do jeito que ele te pediu. Se você é experiente na área, e vê que a forma que ele está pedindo não vai ser bom para você, porque talvez ele, do jeito que ele está pedindo de uma forma errada, que para você que é profissional, talvez não vai ser bom. Você fazer um serviço que não ficou bom, aí você não vai impor contra ele, mas você vai mostrar para ele. Você vai mostrar para essa pessoa: olha, esse serviço não pode fazer assim. E eu vou te mostrar, vou te explicar por que não pode ser feito desse jeito. Se eu fizer para você esse serviço desse jeito, daqui a 20 dias, esse serviço, exemplo, né, irmãos? Exemplo. Tem quantos irmãos aqui que são profissionais? Tem quantos irmãos aqui que são experientes numa área de trabalho que elas fazem? Aí você vai falar: daqui a 20 dias, esse serviço assim, desse jeito, ele vai dar esse defeito. Vai dar defeito, não vai ficar bom. Então, para você ver, isso aqui precisa ser feito desse jeito, assim, e assim, e assim. Fazendo assim, eu garanto o serviço. Fazendo desse jeito, eu garanto o serviço. Agora, se fizer assim, eu não vou garantir. Daqui um dia alguém chega aqui e vê o serviço quebrado, rachou o serviço. Alguém vai perguntar assim: mas puxa vida, quem foi o profissional que fez esse serviço mal feito? Então, irmão, nós estamos citando o exemplo, né? Então, a pessoa que não sabe ser submisso, ele é assim. Agora, quando você é submisso, você vai mesmo prestando continência àquele que você, fora daquilo ali, você não tem continência a dar para ele. Você só presta continência porque você foi prestar um serviço para ele. Então, irmãos, tem gente que não sabe, ele assume certas coisas, que aí costuma o provérbio dizer, né? Que no final sobra para a sua própria cabeça, porque não houve uma pessoa que é maior, ou que é uma pessoa que nós devemos ser submissa. Mas aqui nós vemos Noemi, ela pediu a sua sogra: eu posso ir ao campo e apanharei espigas, no capítulo 2, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. A senhora deixa eu ir? Irmãs, aonde surge essa pergunta hoje? Aonde surge hoje essa pergunta? A senhora deixa eu ir ali? Ou o senhor deixa eu ir lá? Hoje, mesmo na família, ou a esposa chega no marido e fala para ele, do jeito que você tiver o tratamento, né? Ou amor, ou meu bem, eu estou querendo ir em tal lugar, você deixa eu ir? Hein, irmão? Eu sei que muitas mulheres fazem isso, mas outras não. Você deixa eu ir a tal lugar com fulano de tal? Aí a pessoa sai e vai, e daqui a pouco, deu errado, deu um problema. Mas Noemi falou com ela, ela pediu: deixa eu ao campo, deixa eu ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça, daqueles encarregados do seu senhor, que estiver lá cuidando
dos companheiros que estiver fazendo o trabalho, que estiver fazendo a colheita. Aí eu vou atrás deles, ajuntando, ou vamos falar na nossa linguagem mesmo, né? Catando aquela sobra. A Bíblia chama de rabisco. A Bíblia chama de rabisco. Os irmãos sabem disso, que às vezes a gente quebra uma roça de milho, fica algumas espigas perdidas, e alguém vai atrás. Alguém porque deixa perdida mesmo, alguém porque ele não faz caso, ele não presta atenção, não faz o serviço bem feito, já deixa mesmo por relaxo. Mas aí alguém vai atrás, vai catando. Ela pediu para ir atrás, porque era costume mesmo do povo, para não deixar perder nada daquilo que Deus deu ao campo, e porque também não podia deixar, mesmo que deixasse, os necessitados iam atrás, catando o que sobrou, o que ficou, o que foi deixado para trás, iam catando para se valer, para socorrer a sua necessidade. Então, ela tinha necessidade, ela pediu para Noemi, minha sogra: eu posso ir? Se alguém achar graça, se eu achar graça aos olhos de alguém, aquele a quem, em cujos olhos eu achar graça, ele vai me autorizar. Não ia sem autorização também. E ela foi, e a sua sogra disse: vai. E aí ele chamou assim: olha, vai minha filha, vai minha filha. E ela saiu. Chegou lá, o moço que cuidava dos outros recebeu a moça, recebeu ela e deu ordem que ela entrasse também, fazendo aquilo que ela precisava, ajuntando o que ela achasse, que ela encontrasse. E foi quando aí mais tarde Moabe chega e olha no meio das moças que estavam trabalhando, e o moço que era o encarregado, ele chegou, viu todos que estavam ali. Mas irmão, como alguém que serve a Deus, aonde ele serve, ele é diferente. Moabe chegou no campo, olhou os trabalhadores ali, daqui a pouco ele olha, tem uma moça ali que é diferente, o jeito dela é diferente, às vezes, né? O traje dela é diferente, o comportamento dela é diferente das outras. E viu que aquele jeito daquela moça era diferente. E ele chega no moço e pergunta, no versículo 5, ou seja, Boaz, né? Eu estou falando Moabe. Boaz chega a ser o moço que estava posto sobre os segadores e fez essa pergunta assim: de quem é essa moça? Chega e olha e pergunta: de quem é essa moça? Que moça é essa? Isso acontece, irmão. Isso acontece, que alguém chega, para, fica olhando o comportamento de alguém, viu alguém, aquele alguém que eu estou vendo ali tem um comportamento tão diferente dos outros, ao modo de trabalhar, ao modo de comportar, quando precisa falar, um modo diferente de falar. Que jeito é aquele? Aquela pessoa dali, eu não tenho costume de ver essa pessoa aqui no meio. E aí segue, irmão, e vai, a pergunta continua no versículo 8: então disse Boaz a Ruth, depois que, por exemplo, vou voltar aqui atrás, respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Esta é aquela moça.
Ah, é aquela moça. É aquela moça. Como ela é diferente. Como essa pessoa é uma pessoa diferente. E o moço falou, ela chegou e disse: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que ela esteve assentada em casa, ou um pouco que ela esteve sentada em casa. Ela teve um tempo só um tempo de um pequeno descanso, e ela está aqui, constante. O tempo que ela esteve sentada nem foi levado em conta, é o que cada um precisava fazer mesmo. Mas aí Boaz falou ao moço, e o moço deu relatório a Boaz daquela moça. Ela chegou aqui cedo, olha só, ela chegou aqui cedo. É a mesma coisa, irmão, de um crente na igreja, e alguém chegar e perguntar por o testemunho, o comportamento, a vida de algum na igreja. Procurar um dos obreiros, ou pastor, ou alguma pessoa que conhece. Por exemplo, a pessoa vem de outro lugar, pergunta: escuta, você conhece fulano de tal, lá no Quatro Marcos? Conheço. Por quê? Não, porque eu conheci, ouvi falar, coisa e tal. Não, conheço. Essa pessoa eu conheço, está lá na igreja sempre. A mesma coisa, irmão, isso aqui. A mesma coisa de Noemi representar a igreja, e as duas noras representar os membros da igreja. A mesma coisa de que agora esses membros da igreja passassem, enfrentassem uma crise, uma dificuldade, um momento difícil, e um desanimar, querer desviar, querer achar que a luta estava muito grande. Eu não estou suportando mais, não estou aguentando mais ficar na igreja, ou por alguma coisa eu entristeci na igreja, não quero ficar mais. Não. Se órfão faz parte desse que desvia da igreja, mas Ruth faz parte daqueles membros na igreja que, ora, passa sol, passa chuva, passa momentos melhores e momentos piores, mas eu estou com a igreja. Entendeu, irmão? Quer dizer, eu estou com Noemi. Noemi para mim é a igreja, e eu, como parente de Noemi, como nora de Noemi, eu sou membro da igreja. E desde que conheci esta igreja, desde que decidi a pertencer a esta igreja, é como Ruth conheceu Noemi, e ela decidiu: não abandono mais esta igreja. Vocês vão estar entendendo, irmão? Conheci esta igreja, e desde quando conheci esta igreja, eu decidi, eu não abandono mais a minha igreja que eu conheci. Não sei se vocês estão entendendo. Quantos estão entendendo? Quem está entendendo aí? Certo, irmão? Eu já conheço a igreja, eu já conheço a doutrina da igreja, eu já conheço as bênçãos que são derramadas na igreja, porque eu tenho participado das bênçãos junto com a igreja. Glória a Deus. Eu tenho participado do campo de Moabe, o campo de Boaz. Eu estou no campo de Boaz com Noemi. Eu estou no campo de Boaz. Boaz representa Jesus, portanto, na genealogia de Jesus, do Novo Testamento até o Velho Testamento, chega no livro de Ruth,
Jesus ele é apresentado como o parente remidor. Jesus, no livro de Ruth, ele é apresentado como o parente remidor, que é Boaz. Quando ela chega em casa, dá notícia que trabalhou no campo de Boaz, ela falou: minha filha, Boaz é parente do meu marido. E por depois, irmão, coube a ele a redimir o campo, redimir a herança de Noemi e de Ruth, o parente remidor. Então, Ruth representa os membros da igreja. Nós, na qualidade de Ruth, pode passar, temos que fazer o propósito: olha, na minha igreja, da minha igreja, eu não abro mão. Quer dizer, da minha Noemi, de Noemi que eu pertenço. Noemi é a minha igreja. Desde que conheci, eu não abro mão. Eu não quero outra, eu quero a minha igreja. E aí, irmãos, olha só, que daqui vai uma recomendação. Olha só no versículo 8, no campo de Boaz. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ajuntarás com as minhas moças. E aí, irmão? E aí? Não vá colher em outro campo. Para que serve isso para nós? Quem falou isso? Foi Boaz. Boaz representa Cristo. Boaz falou a Ruth, que é nora de Noemi. Ou seja, Boaz falou a um membro da igreja. Boaz falou com um crente da nossa igreja. A nossa igreja ouve a voz de Boaz. O que é que Boaz falou para Ruth? Não ir colher nada no outro campo. Irmão, o que Boaz falou? Que não era para Ruth sair do campo dele e ir para outro campo. Não vá a outro campo. Você não tem nada a colher melhor do que no campo que você está. No campo que você está, você tem muito que cuidar de colher o que aqui tem para você colher. Está entendendo, irmão? Se nós sairmos daqui e ir pelo menos um dia no outro campo, nós poderemos perder a oportunidade de Boaz mandar o seu moço encarregado, porque ele mandou. Ruth não pediu não, mas pelo comportamento e pela persistência, a perseverança de Ruth no trabalho, no labor, ali nas suas horas, que ela não perdia a hora que ela estava trabalhando, Boaz falou para o moço: olha, você não deixa para ela só os restos não. É esquisito, né, irmão? É engraçado isso aqui. Esquisito que eu falo porque é diferente. Uma coisa diferente. Não era normal o que ele estava fazendo. Não era normal não. Porque normal ela era sair catando. Os colhedores passavam colhendo aqui, ficou um pé aqui que não foi bem colhido, vou colher o restinho que ficou aqui. É o restinho. São
os rabiscos, ficou aquele cacho de trigo, ou aquela espiga, como eles falavam, espiga porque tem muitos grãos. Então, essa espiga aqui meio rifuga, que não é boa para comercialização, mas já tem, olha, tem uma produção aqui que dá para aproveitar muito, para despesa dá para tirar aqui. Não sabe, tem muita coisa que para comércio não dá, mas para a gente usar dá muito bem. E normal ela está colhendo aquele ali que eles mais refugam. Mas ele chegou, olhou, agradou do trabalhar dela, agradou do comportamento dela, falou para o moço: olha, está vendo aquela moça ali? Essa Ruth que você falou aí, você faz o seguinte: quando o segador estiver colhendo, você nem só deixa os restos que ficam para trás, mas vocês vão passando, vocês, olha aqui, irmãos, vocês vão passando, né? Vocês vão caminhando, vão colhendo, de vez em quando vocês pegam do punhado que está no braço, joga. Vocês vão caminhando, colhendo, pega um pouco mais, joga. Na frente você joga mais um pouco. E Ruth vem para trás só catando aqueles punhados. Vem catando aqueles punhados que estavam ficando jogados para trás. Irmãos, quer ver? Aleluia. Ainda antes disso aí, eu quero ler aqui, porque ele falou para ela: olha, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Isso aí é mandamento de Boaz a Ruth, para ela prestar atenção nas outras moças que estavam, que ela não olhasse para outras moças que parecessem. Não cuida de outras moças que apareceram, não. Você presta atenção nessas moças que estão aqui dentro. Você presta atenção nessas que estão aqui dentro. E você presta atenção só nessas moças que estão aqui dentro. Apareceu outra, você não olha para outras, não. Observa essas que estão aqui dentro. Você acompanha elas. Aonde elas passar, você passa atrás, ajuntando o que sobrar. Não vai acompanhar outras, não. E uma coisa, ainda tem mais: não dei ordem aos moços que te não toques, ninguém vai tocar em você. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem. Bebe no vaso aonde esses que estão aqui dentro estão bebendo. Irmãos, foi um cuidado, é o cuidado de Jesus com a igreja, é o cuidado de Jesus conosco, irmão, com a nossa vida. Água boa, água da vida, água que produz vida, é no campo de Boaz, Jesus Cristo. Você cuida para só beber da água que esse povo aqui está bebendo, porque aí pode aparecer outro povo e você não olha para eles, não vai atrás de outro povo para você ficar bebendo qualquer tipo de água. Você nem sabe que origem tem, de que produção é outra água que você vai. Mas aqui tem água. Glória a Deus. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Os moços eram os servos de Boaz, que quer dizer, nós, os servos de Cristo. Aqui tem água, sem problema, água que dá vida, água que dá saúde. E aí que segue aquele assunto lá, que está no versículo 15. Levantando-se ela,
a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Entenderam, irmãos, aí? Versículo 16. O que eu falei? Que ele deu ordem para os colhedores ir na frente colhendo e deixando os punhados cair no chão para ela pegar. Mas, e aí ela ia colhendo. Irmãos, aí atrás estão as palavras. Nós estamos aqui lendo no capítulo 2. Aí atrás está a palavra: não vá colher no outro campo, não vai beber no outro lugar, bebe onde os meus servos estão bebendo. Não vai beber algo que você não conhece. E a Bíblia está cheia de referência, falando para o povo de Deus: beber da água da tua cisterna, e não ir a outra cisterna para beber águas rotas. Águas rotas. Na Bíblia nós lemos de fontes amargas, que ainda não era fonte saudável. Por isso que Boaz teve o cuidado para que Ruth não saísse do seu grupo, não saísse da sua congregação, não saísse do seu exército, da forma que quiser, não saísse da sua assembleia, que é reunião. Na reunião dos trabalhadores, a Ruth estava aqui. Este grupo aqui, esses trabalhadores aqui são de onde? São de qual a seara? Esses trabalhadores aqui são de qual campo? Esses trabalhadores aqui são do campo de Boaz. E nesse grupo de Boaz, que é Jesus, está Ruth. Nesse grupo estou eu, está você, está aquele que veio há poucos dias, está aquele que já veio há 40 anos. Nós estamos no campo de Boaz. Como Ruth, desde que Ruth conheceu Noemi, a sua igreja, a sua congregação, ela não deixou Ruth para nada mais. E nem Ruth deixou também a sua sogra. Ruth era na qualidade de membro da igreja, volto a dizer. Noemi na qualidade da igreja que você congrega. Noemi é a mãe. Noemi que era sogra, mas era chamada de mãe. Ruth como membro da igreja, porque o órfão já tinha desviado, já voltado, já estava ali. Agora, Boaz, que é Cristo, ele distribui. Não vai para outro campo, não vai beber noutra água, e dali recomenda aos moços: ela pode, ela precisa juntar bastante, ela precisa juntar recurso. Você ordena aos segadores que vai deixando cair à frente dela, vai deixando cair para ela pegar aquilo que outros não pegam. Os outros só pegam e o resto que fica. Mas Ruth não. Ruth é uma cristã. A igreja é essa Ruth. Os membros da igreja faz parte da vida de Ruth. Ruth vai pegar do que eu derramo, é o que eu deixo cair para ela. Não vai viver de resto, não. Irmãos, se formos beber de outra fonte, formos a outro campo,
Eu temo, irmão, mas eu preciso dizer que tem outros campos, como hoje, fala muito de campanha disso, campanha daquilo, que outros campos fazem, que nós não temos nada com isso. Eu nem gosto de tocar em vida de outras igrejas, de outros campos, mas como alguns dos nossos irmãos são bobos, e não sabem usar da fonte que ele está, não sabem aproveitar do campo de Boaz que ele está, eles ficam comendo aqui, comendo ali, comendo lá, viu, irmão Laurino? Ele fica buscando aqui, buscando ali, buscando lá, vai no lugar onde estão lá invocando os demônios, para vir manifestar aqui agora, enquanto nós aprendemos, que nós pedimos, é o Senhor para manifestar o poder do céu na nossa vida. Enquanto eles estão lá chamando, convocando os demônios, para manifestar agora, porque diz eles que quer expulsar tudo. Ele vive com o demônio, vive lutando com o demônio. Agora, tem alguns irmãos nossos que vai atrás disso, irmão. Ali, aqui do nosso lado também, aqui, daqui da porta de vez, lá no púlpito. Um desses, né, que não sou ele, desses que são, né, invocados até buscando os demônios, chamando os demônios para manifestar. E alguns irmãos vão para lá. Ô meu irmão, para quê? Será que no campo de Boaz está faltando alguma coisa? No campo de Boaz não falta nada. Lá tinha água, lá tinha colheita para eles colher, lá teve colheita para Ruth, lá teve água para Ruth. E se mais alguém chegasse também, com o mesmo propósito de Ruth, ia participar daquilo lá, não precisava sair atrás de outra coisa. Vamos lá para o monte, porque lá a gente vê pau pegar fogo e tanta coisa pegar fogo. Para quê, irmão? Para quê? Para quê? Essa ilusão de ver folha seca pegando fogo lá no meio do mato, lá no monte que alguém vai. Eu nunca, ó, irmão, deixa eu ver, tem 40 anos, fez 40 anos este ano que eu aceitei Jesus. Fez 40 anos, irmã Maria, em janeiro, fez 40 anos que eu aceitei Jesus. Mas está errado, então eu sou um crente todo errado. Eu nunca fui no monte atrás dessas coisas, e não me falta nada de Deus. Se faltar, é só vir para a igreja. Uma vez nós começamos a fazer isso. Você ouvia falar que alguém foi para o mato, foi orar numa laje de pedra, foi fazer isso lá e tal, mais novo convertido, jovem, aquela euforia, aquela energia para. Aí um dia um jovem chegou na terça-feira e falou comigo: irmão Zé, achei um lugar bom para nós ir orar, passar a noite orando, lá no fundo da nossa chácara. Achei lá uma laje de pedra, bom para nós ir para lá. Aí, que dia que nós vamos? Falei: amanhã mesmo nós vamos. Terminou o culto e falou comigo. Aí falei: amanhã mesmo nós estamos indo para lá. Aí, e eu falei com ele: fala com o irmão Paulo. Eu não tinha muita coragem de chegar no irmão Paulo para falar essas coisas, e ele era vermelhão, boiando assim, meio vermelhão. E eu falei com ele: fala com o irmão Paulo. Eu: ok, mas preciso falar isso com o irmão Paulo? Preciso, ué. Então vamos sair daqui para ir para um trabalho diferente aí, sem o pastor saber? Eu não vou não, assim não vou não. Mas precisa, irmão Zé? Precisa. Vai falar com ele. Aí irmão Paulo vem, ele já olhou no irmão Paulo já rindo. Irmão Paulo, vem cá. Ó, eu e mais irmão Zé estamos combinando um negócio aqui. Irmão Paulo morava assim. O quarto dele, a parede separava a igreja do quarto dele. E além de tudo era de tábua. E irmão Paulo não tinha essa conversinha mansa. Não, meu filho, não tinha negócio de passar a mão na cabeça. Se estava errado, era um soco na cara logo, uma pancada no nariz logo e pronto. É assim que ele era. Ele era bonzinho assim. Aí eu e mais irmão Zé estamos querendo saber do senhor, se o senhor dá ordem para nós fazer um negócio aí.
Vai, se vocês estão pedindo ordem, com certeza vocês estão achando que não está certo. O que é? Nós estamos querendo ir para o mato aí para nós orar. Vocês não tem igreja, não? Vocês têm que sair para o meio dos matos para orar no meio dos bichos, dos insetos lá, para poder uma hora uma cobra morder vocês lá? Não tem igreja para vocês orar, não? Assim, irmão, essa palavra mesmo. Vem para cá, a hora que é noite, quer ficar agora, fica aqui agora orando até amanhã cedo. Vocês não me atrapalhando eu dormir? Vocês não atrapalhando eu dormir para ficar orando aqui a noite toda. É claro, né? Se não falar isso, alguém fica aqui gritando que acorda o vizinho. E uma oração assim tem que ser uma oração de silêncio. Irmãos, a vez que quase fui foi essa vez. Viu, irmão Renato? A vez que eu quase fui foi esta vez. Eu era menino na fé mesmo. E a burdoada que ele deu foi o remédio para nunca mais querer mexer com isso. Eu vou caçar nada no meio de mato, irmão. Se hoje tem igreja para todo lado, cada rua tem uma igreja, cada bairro tem uma igreja. Se você quiser congregar lá no bairro, lá tem uma igreja, lá no outro lado tem outra igreja, lá no outro tem outra igreja. Onde é que tiver, arruma uma chave, vai para lá de madrugada, vai para lá meia-noite. Tem vezes que eu chego aqui 1h30 da manhã, irmão, dentro aqui, saio daqui 5 horas da manhã. Quando a coisa vai arrochando, vai apertando, eu largo a cama para lá e chego aqui 1h30 da manhã, entro aqui, fico aqui até 5 horas. Faz muitos dias que eu não faço isso, mas está precisando. Quando a gente vê, irmão, vale a pena. E não precisa ir para o meio da mata, não, irmão. Fogo que nós precisamos é fogo que batiza com o Espírito Santo. Fogo que queima cisco lá no meio do mato não beneficia nada, não. Agora tem mais um outro trem aí que é novo. É bem novo. Face a face com... Como é que é? Face a face com Cristo, com Deus? Quem sabe? Face a face com Deus. Quem sabe disso? Face a face com Deus. Que bobagem é essa? Que invenção, irmão, que invenção. Tem lá igual o macumbeiro pai de santo faz, né? Fecha, não sei aonde, dentro de uma sala, irmão Laurinho. Você já ouviu falar nisso? Irmão Laurinho? Irmãos, eu fico horrorizado com isso. E deixa eu falar direto. Os crentes de experiência já com Cristo, eles não entram nesse caminho de jeito nenhum. Não vai. Os crentes que têm uma vida estruturada, uma vida de rocha, uma vida de luta, uma vida de oração, uma vida de experiência com Deus, quando a coisa aperta, está aqui na igreja orando. Agora, entra dentro de um quarto, ou uma sala, ou não sei aonde, tranca lá dentro, não sei quantas horas, não sei se uma noite, não sei se é 2 dias, não sei se é 3 dias, mas não é pouca coisa não. Por que esses indivíduos não vêm orar aqui 30 minutos, irmão? Por que 30 minutos para essas pessoas é muito? Agora, para entrar dentro de uma sala, trancar lá dentro, dar lugar ao diabo para apoderar dele lá dentro, dar lugar para sair de lá deprimido e endemoniado, depois dá trabalho para a igreja. Não precisa falar que é segredo, não. Eu não estou pedindo segredo, não. Isso é errado demais. Isso é antibíblico. Agora, vem lá uma folha, não sei que tamanho, segundo sou informado, vem uma folha com todos os tipos de pecado. O senhor sabe disso, Renato? O senhor sabe não? Eu também não sei não. Só ouvi falar. Você sabe disso, irmão João? O senhor sabe, irmão? O senhor sabe, irmão? Vai. Diz que tem uma folha lá com todo tipo de pecado. Você pega ali e vai lendo aquele tipo de pecado.
Aí você vai marcando os seus pecados. Vai marcando o pecado que você sabe que você cometeu. Vai marcando ali. Aí não sei que jeito de uma cruz que tem lá também. Que cruz para mim, irmão, que basta para mim. Cruz que basta para mim, só a cruz de Cristo, glória a Deus. Não preciso outra cruz. Para minha felicidade espiritual, para minha vida espiritual, para perdão dos meus pecados, para a salvação da minha alma, não precisa outra cruz a não ser a cruz de Cristo e aquela da responsabilidade que eu tenho que levar ela, né? Jesus mandou tomar a sua cruz, vir seguir a mim. Aí depois que aqueles, né? Eu não quero nem saber disso, nunca precisei dessas coisas não. Sempre eu precisei do meu pastor para me conduzir. Sempre eu precisei do meu pastor para me conduzir, para me ensinar e eu obedecer. Não precisei de inovação nenhuma não, irmão. Trem sem fundamento nenhum com a Bíblia. Aí depois de ler tudo aquilo ali, você vai marcando, vai marcando, vai marcando. Aí você agora vai pegar, vai cravar não sei que jeito nessa cruz, naquela cruz. Não sei se é colado, se é pregado, se é amarrado, o que é lá. Aí vai pegar essa cruz, não sei, com fogo, não sei onde é que está esse fogo. Vai queimar aquela cruz com esse pecado que você marcou, com aquele lá marcou. Não quero que ninguém que está aqui já fez isso não. Vou pedir a Deus para não ter ninguém aqui que já fez isso. Eu não sou aquele pregador também que fala que não tem, não. Eu não gosto de estar mentindo para mim mesmo não. Eu peço a Deus, tomara que não tenha, mas se tiver também, acaba com isso por aqui mesmo e não faça mais. Porque que nós precisamos é o que tem aqui. O que alguém inventa por aí, tira da cabeça não sei de onde, nós não precisamos não. E depois pega esses negócios tudo, prega naquela cruz lá, não sei se amarra, se cola, se prega, com o que é que gruda lá. Aí vai queimar aquilo lá. Quer dizer, então acabou, né? Dali para frente então acabou. Tudo que era pecado queimou, irmão Laurino. Não existe mais pecado, irmão. Então, irmão Raimundo, agora acabou. Não existe mais pecado. Tudo que era pecado, eu já preguei lá na cruz, já queimei aquela cruz com esse pecado, tudo. Então agora eu estou tranquilo. Então agora acabou, agora não tem perigo mais. Não precisa ter medo mais de pecar não, porque os pecados já foram tudo queimados com aquela cruz tudo para lá. Irmão, vamos caminhar no campo de Boaz. Vamos caminhar com a nossa Noemi. A recomendação de Boaz é para você não sair do seu campo para colher no outro campo, não sair do teu bebedouro para ir beber no outro bebedouro. Lê, irmãos, a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Presta atenção nas coisas, para não estar envolvendo em coisas que é idolatria maior do que as que faz na igreja católica. É idolatria tão grande que não é nem idolatria católica.